Boa noite a todos, é um prazer recebê-los, né, nesse dia chuvoso, mas que possa trazer a nossa conversa, né, que vai ser apresentada aqui, o que vai expor, que é o Amaury, que ele possa acalorar os corações de todos, certo? Antes de mais nada, vamos colocar que a casa oferece atividades de estudo às terças-feiras, adiantado já, né, o ESD adiantado, e o iniciante, tanto quanto aqui na quarta-feira e aos sábados à tarde, das 14 até as 14h30 até as 16 horas. Temos também aos sábados plantão de passes com conversa fraterna, que colocamos à disposição de quem possa querer vir efetuar alguma anotação, alguma orientação a qual possamos efetuar. A casa é nossa, né? E por isso vamos dar início com uma prece, como sempre. Deus nosso Pai e Criador, Jesus, nosso irmão, nosso Mestre, nesses instantes, Senhor, em que aqui estamos, agradecendo pela presença espiritual superior que nos agasalha as mentes e o coração, que o assunto aqui transcorrido possa, sem dúvida, trazer um grande amparo e atuação fervorosa nossa para conseguirmos mais e mais vencer a nós mesmos. Com a ajuda da espiritualidade superior, envolvendo nosso companheiro Amaury, que estará expondo a atividade dessa noite, rogamos que todos possamos aurir muita paz. Vamos agora apresentar o nosso companheiro Amaury. Amaury, ele nasceu no Paraná, é de Apucarana, fez a sua, vamos dizer, formação profissional em economia aqui em Curitiba e depois mudou-se para outros estados devido à sua atuação profissional dentro desse ramo ligado à economia. Após ter-se, vamos dizer, ter-se aposentado, ele veio para Curitiba, retornando, encontrando um colega de faculdade, o nosso presidente da casa, tornou-se, vamos dizer, um dos nossos companheiros e atuantes efetivos daqui, e é claro, ele pertence ao movimento espírita não só daqui, ele já daqui saiu como espírita e foi para 2 outros estados do Brasil, atuando, né, fervorosamente e retornando a Curitiba da mesma forma. Com vocês, Amaury, com a palestra Perante Jesus. Boa noite a todos. Esperamos que todos estejam bem, em paz, que Jesus direcione todos os nossos corações para estarmos sempre no caminho do bem e do amor ao próximo. O tema hoje é bastante desafiador, porque nós vamos falar do Mestre Jesus, do amigo, do companheiro de todas as horas, quando estamos num momento tão conturbado no nosso planeta, na nossa cidade, no nosso estado. E nós precisamos cada vez mais conversar sobre ele. Nestes meses de janeiro e fevereiro, pelo menos 3 palestras aconteceram falando sobre Jesus. E isso não é por acaso. É porque nós cada vez mais
precisamos nos aprofundar no entendimento. Por que Jesus veio? Não estamos falando de Jesus, aquela figura de olhos azuis, que muitas vezes a gente está acostumado a ver. Mas nós vamos falar sobre um Jesus que impacta as nossas vidas todo dia, a toda hora, a todo minuto. É deste Jesus que nós queremos falar. Porque muitas vezes nós imaginamos que Jesus é um ser distante, longe de nós. E cada vez mais, Jesus se faz presente em nossas vidas, em que pese nós não percebermos. Muitas vezes nos colocamos em prece, pedindo orientação e ajuda, mas ainda algumas vezes nos falta um pouco mais de fé para percebermos quão próximos estão os espíritos amigos, os mentores espirituais e, portanto, Jesus, para nos orientar, nos ensinar, nos oferecer o caminho que tanto necessitamos. Nós somos viajores seculares. Os corpos físicos que se apresentam a nós hoje são passageiros, mas nós somos viajantes ao longo do tempo, dos milênios, na busca do entendimento da vida, na busca de tudo aquilo que precisamos para galgar pelo menos um pequenino degrau a mais na nossa evolução espiritual. Muitas vezes nós estamos a nos queixar quão pequenos ou quão grandes somos, mas muitas vezes nós nos esquecemos de lembrar como Jesus reagiria nas várias etapas de nossa vida ou nos desafios que a vida nos oferece diante da raiva, da injúria, da vingança, da briga. Porque muitas vezes nos falta uma pequena respiração, uma pequena lembrança para que o Mestre chegue ao nosso coração. Porque ele só vai chegar ao nosso coração se assim o permitirmos. Jesus está sempre conosco. E lembremos, o Mestre conhece a história de cada um de nós pelos seus segundos ao longo dos milênios. Porque ele é o governador do planeta. Ele é aquele que congregou os arquitetos do espaço, os engenheiros, os biólogos, os geólogos, para a constituição do nosso planeta. Há 5 bilhões de anos. Então, por aí já podemos ver. A idade de Jesus é bem mais do que possamos imaginar. Bem mais. E como nós somos os ceareiros, os trabalhadores da última hora, também temos a oportunidade de assim o sermos, evoluídos, tal qual Jesus. Porque Deus é bom e justo. E quando nos oferece as milhares de oportunidades de redenção, as portas da evolução espiritual estão abertas para todos nós, independentemente da nossa idade, independentemente das nossas experiências. As portas estão abertas. Na época de Jesus, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que recomendamos a todos que leiam, porque vale a pena, um livro belíssimo, que conta as etapas da vida de Jesus, onde não está em qualquer outro lugar, porque o Humberto de Campos retorna no tempo
e identifica as passagens mais interessantes para nos informar o que aconteceu e que vale a pena nós façamos a reflexão. É denominada a época de Augusto. Era o Otávio, o imperador de Roma. Naquela época, emergiam no planeta espíritos simples que preparariam a vinda de Jesus. Então, a vinda do Mestre não foi assim, bem, vai acontecer agora, está na hora. Não foi assim. Houve muito planejamento. Houve pelo menos uma reunião dos espíritos mais evoluídos no universo para poder planejar esta vinda do Mestre Jesus. Esta reunião aconteceu no Sol. Roma vivia naquela época um clima de artes e belezas. A presença do Mestre Jesus aproximava-se da Terra com vibrações de amor e beleza. Vamos lembrar que 2 ou 3 mil anos antes da vinda de Jesus, já havia a anunciação do Messias. Jesus já viria há mais de 2 mil anos nas previsões daqueles que foram encaminhados ao planeta para dar notícia da vinda do Mestre. Ia chegar à Terra o sublime emissário da Boa Nova. Tudo isso contado por Humberto de Campos. Tivemos a primeira revelação com Moisés, cuja história, cuja notícia já desenvolvemos nesta tribuna. E aí vem Jesus enquanto a segunda grande revelação, em que Jesus não veio destruir a lei de Moisés, mas veio direcioná-la de acordo com a lei de amor e caridade. Resumindo, os 10 mandamentos em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vejam, quem ama ao próximo não mata. Quem ama ao próximo não cobiça. Quem ama ao próximo não ofende, nem ao próximo, nem a si próprio. Não é? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Qual o tipo mais perfeito que apareceu no planeta até hoje? Vários companheiros foram enviados para o esclarecimento da humanidade. Siddhartha Gautama, vulgarmente chamado de Buda, Confúcio e tantos outros. Mas o mais evoluído até hoje, o Mestre Jesus. Assim responderam os espíritos superiores na pergunta de Allan Kardec: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo? Resposta: Jesus. Simples assim. Comentário: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Isso então quer dizer que nós temos um caminho, temos um modelo, e nós precisamos desenvolver a nossa decisão de caminhar na trilha desse modelo. Eu falei decisão, porque isso está na nossa mão. Decidir sobre isso, ninguém mais pode alterar o nosso rumo. Nós é que temos a condição de definir se queremos ou não queremos seguir o que Jesus ensinou. Então Jesus veio nos dar o caminho, a direção. Jesus não veio nos salvar. Ele veio nos dar o caminho para nós ascendermos espiritualmente. Quando eu digo ascender, é quando a gente pensa numa curva
quase que linear. E o que a gente tem que fazer para que essa curva se transforme nisso? Em ascensão espiritual. A decisão. O momento em que queremos modificar o nosso proceder. O momento em que queremos aceitar o convite de Jesus. Porque Jesus, volta e meia, em todas as nossas encarnações anteriores, nos convidou e nós simplesmente ignoramos. Se não ignoramos, fizemos mal feito. E aqui estamos nós, encarnados, a continuar a buscar a correção de rumo. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Lembra? Deus e eu somos um. Palavras do Mestre Jesus. Deus e eu somos um. Então, quando Jesus falava isso, significava que ele estava em plena e completa comunhão com o Pai. Conversava com o Pai. Sabia os caminhos que o Pai queria que ele trilhava. Mas ele não dizia, não estou com vontade. Não concordo. Não dá. Hoje estou com muito sono. Aquela preguicinha. Jesus não falava isso. Alguém já ouviu alguma história que Jesus dizia, não vou fazer. E em todas as vezes que ele foi chamado a ajudar alguém, Jesus ia com um sorriso nos lábios de amor. Não importava. Não importava. Conhecem a parábola do bom samaritano? Aquela do homem que foi encontrado por um samaritano ao longo da estrada, semi-morto? E que o samaritano, na época, qualquer samaritano, era visto com maus olhos. E quem os via, olhava de lado, cuspia e dizia raca. Porco, nojento, asqueroso. Mas foi o bom samaritano que acolheu aquela pessoa, que o levou à estalagem, pagou para que o estalajadeiro o animasse, curasse, cuidasse, alimentasse. E prometendo que ao retornar, pagaria toda a despesa adicional, além do que ele já estava pagando naquele momento. Pouco tempo depois, Jesus, nas suas caminhadas, estava chegando numa casa, numa fazenda, num lugar onde se plantava, e lá estava um homem com a sua família, com um problema gravíssimo nos pés, malmente podia andar. E esse homem logo percebeu que aquele homem era diferente. Jesus. Os apóstolos estavam juntos. E aquele homem ofereceu a morada para que aqueles homens pudessem se instalar, se alimentar. Este era um costume da época. Não se negava estalagem para ninguém. Repentinamente, numa determinada noite, este homem começa a cair em prantos, chorando, afirmando que em determinado momento em que sua família estava na extrema penúria, os filhos passavam fome e choravam pedindo comida, a mulher em desespero, e ele se uniu a mais 2 homens e foram à estrada. E o primeiro que acharam que poderia ter alguma posse no seu poder, o abordaram, bateram e retiraram seus bens. Quem era? Aquele lá que foi acudido pelo bom samaritano. Jesus já sabia
quem era aquele homem. Um pouco mais de tempo adiante, horas talvez, Jesus, no seu amor infinito, curou esse homem. E esse homem dizendo, eu não mereço. E Jesus falando da bondade do Pai. Esse é o Jesus que nós estamos falando. É deste tipo de amor que nós estamos falando. E que nós não perguntamos. Ah, você matou, roubou, fez isso, fez aquilo, papapá. Não é? Ah, mas hoje é muito perigoso. Viver é perigoso. Viver é perigoso. Não é? Muito bem. Enquanto missão, Jesus veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim que é vivida no reino dos céus. Que reino dos céus é esse que ele está falando? É a vida verdadeira, a vida espiritual, a vida que muitos que estão aqui presentes, desencarnados, já vivem, e que nós retornaremos em pouquíssimo tempo. Porque 20, 30, 50, 100 anos diante da eternidade é nada. É nada. Então, quando Jesus fala da vida verdadeira, é a vida do Espírito, é a vida do não apego, é a vida do amor. Quando Jesus fala, ama teu próximo como a ti mesmo, é simplesmente porque ele sabe dos efeitos que ocasionam o ódio. A emissão de fluidos espirituais que somente prejudicam o outro e a nós, que somente nos oferecem a desgraça, a saúde má, ruim, porque não sei se sabem, não sei se já estudaram o suficiente. Quando nós caímos em doença, a doença primeiro se instala no nível espiritual para depois no nível físico. Por isso que Divaldo muitas vezes fala, dor, bendita dor. Porque ela vem oferecer o lenitivo da nossa cura espiritual, da nossa progressão e aprendizado espiritual. Veio ensinar os caminhos que a esse reino conduz. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, lançou germes de algumas verdades que a humanidade somente compreenderia quando houvesse alcançado um certo grau de madureza. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Alguns ensinos de Jesus, então. Amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus acima de tudo e de todos, porque Ele é o nosso Criador. O halo divino que sustenta as nossas vidas. Aquilo que nós somos hoje, aquilo que temos hoje, e aquilo que amealhamos até este momento da nossa história espiritual, é permitido por Deus. A vida que temos, a força de vida que temos, é Deus quem permite. Aquilo que temos enquanto perspectiva é permitido por Deus. Aquilo que temos em termos de bens materiais é permitido pelo Pai. Nada acontece. Desde uma folhinha que cai da árvore vagarosamente até o chão, até o céu que brilha, o sol que brilha no céu, é do entendimento do Pai. Ele sabe cada momento que passamos. Ele conhece cada uma das realidades. Quando Jesus, diante de Pilatos, fala: meu reino não é deste mundo. Ora, de que mundo que Jesus está falando, senão do mundo espiritual? Ou dos vários outros mundos que ele também é. O mentor, o governador. Não imaginemos que seja só a terra. Não é?
Então, quando nós estamos falando de reino, que tipo de reino que a gente quer viver? O reino ilusório dos bens materiais, e digamos, de passagem, que não temos nada de contra, em quem tem muito e quem não tem quase nada, ou não tem nada, não é isso. Quem tem muito, que faça bom uso do que tem. Uma vez um amigo meu disse assim, mas eu tenho um monte de apartamento, como é que eu vou fazer? Eu vou me desfazer tudo. Não faça isso. Alugue tudo isso, deixe alguém morar lá dentro. Não cerre as portas. Permita. Isso é de bom grado para Deus. Porque muitas vezes a gente não entende o que é usar a riqueza. Muitas vezes nós achamos que usar a riqueza é coisa ruim. E muito pelo contrário. A doutrina espírita nos ensina que devemos fazer o bom uso, oferecendo as melhores possibilidades para nós, para os nossos amados e todo aquele que precise, quem quer que seja. Outro ensino da vida futura, que já está no item anterior. Há muitas moradas na casa de meu pai, não foi isso que Jesus disse? Que moradas são essas? Senão o universo. Mas não o universo que nós estamos vendo aqui, oco. Porque esse universo oco não existe. Este universo que olhamos para fora, ele está preenchido, somente que os nossos olhos, ainda grosseiros, não conseguem perceber. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Do que Jesus está falando? Da ressurreição? Que na época era o mesmo entendimento de reencarnação? Tão negado por algumas religiões? Mas que é a tábua de salvação das nossas vidas. Porque acreditar que tudo acaba é uma nonsense. Não faz sentido. Jogar fora as experiências amealhadas até agora. Tudo bem. Vamos falar um pouco sobre as bem-aventuranças. Então, Jesus no monte começa a falar sobre os bem-aventurados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Mas me diga, quem são os pobres de espírito? São os miseráveis? Pois são os humildes. Por mais fortuna que tenham, são humildes. São simples. Não há necessidade de ostentação, mas há necessidade de trabalho, de transformação moral. Isso sim. Isso sim. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Sem essa pureza, meus amigos, não conseguiríamos ver o Pai, porque o Pai ausculta a nossa alma. Ele sabe exatamente o que estamos pensando, falando, imaginando, sentindo, vivenciando neste presente momento. E eu que tome cuidado, senão vou levar um tombo. Aqui tem um pedestalzinho aqui que a gente fica em cima. Muito bem. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Que pureza de coração é essa? De olhar o outro com amor, com bondade, com carinho. Não olhar o outro, não gostei, feio, bonito, gordo, magro, alto, branco, preto, verde, amarelo. Não. Simplesmente olhar o outro como olha a si próprio no espelho. Simplesmente assim. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Já ouviram falar da questão da transição planetária? Nós estamos passando por um processo de transição. Ele já está acontecendo há um bom tempo. E mais ou menos deve fechar esse ciclo, mais ou menos em 2070, 67, 70, mais ou menos isso. Tudo bem. Então, nós precisamos merecer ficar no planeta Terra. Porque se não conseguirmos, não teremos situação vibratória espiritual para permanecer no planeta. Não é porque não dá, é porque não consegue. Não é porque não pode, é porque não consegue permanecer na vibração espiritual do planeta. Quando imperará o bem. Então quer dizer que o mal se extinguirá? Não, não é isso que está se falando. Poderá acontecer. Mas numa dose muito, mas muito menor do que vivenciamos hoje. E por que nós vivenciamos tanta dor, tanta dificuldade no planeta hoje? Porque os meios de comunicação nos mostram essa realidade em tempo real. No passado também acontecia, mas a gente não sabia que acontecia. Porque não tinha WhatsApp, internet, tinha lá televisão de vez em quando, quem tinha dinheiro para comprar. Então, na verdade, aqueles que não conseguem se adaptar energeticamente, fluidicamente, vibracionalmente, não conseguem ficar no planeta. É somente isso. Não existe maldade, malvadeza, não existe má intenção, mas a pessoa precisa ter condições vibratórias de permanecer. Maria, então tá bom, agora você pôs uma pulga na minha orelha, como é que faz? Leia. Estude. Não, leia assim não, mandar vocês não, né? A gente. Leiamos, estudemos, aprofundemos. Façamos exame de consciência. Analisemos as coisas que nos chegam com calma. Muitas vezes as situações se colocam à nossa frente e nós queremos dar uma resposta imediata. E é exatamente neste momento que nos damos mal muitas vezes. Não analisamos, não refletimos à luz da bondade do Mestre Jesus, como podemos entender tais situações? Como podemos resolver tal coisa ou qual coisa? Nos falta um senso de entendimento. Quando nós aperfeiçoamos o nosso entendimento, nós temos condições de desenvolver melhor o nosso livre-arbítrio. Quando nós refinamos o nosso conhecimento, nós temos uma possibilidade de um livre-arbítrio mais refinado, mais acertado, mais condizente com aquilo que Jesus nos ensinou. Senão faremos do jeito que a gente acha que tem que ser. E normalmente, dá certo? Muitas vezes não dá certo. Por quê? Porque em relação a qualquer situação, nós temos o outro. Que nós queremos que reaja, que faça qualquer coisa de acordo com o que nós achamos que tem que ser. E não com as possibilidades do diálogo e da mudança do outro e principalmente nossa. Por quê? Porque nós não mudamos o outro. O único indivíduo que nós conseguimos mudar somos nós mesmos. E novamente nos volta a pergunta: qual é a nossa vontade de mudar? Quando será esta decisão? Daqui a 10 anos? 20? Para mim, por exemplo, 20 já estou exigindo demais.
Não sei se eu chego até lá. Né? Algum mais jovem, quem sabe. Ou na próxima encarnação. Não, eu não consigo me dar bem com fulano de tal. Vamos deixar para a próxima. Interessante. Na conformação familiar que nós vivemos hoje, daqui a quantos séculos teremos a mesma conformação encarnatória? 100 anos? 200 anos? 300 anos? Porque ninguém desencarna ao mesmo tempo, né? Um com 70, outro com 50, outro com 20, outro com 100. Então, aproveitemos a oportunidade agora. Não dá para deixar para amanhã. Porque deixar para amanhã é perder tempo. Um tempo precioso. Quem está disposto a mudar, aproveita o momento para mudar já e não depois. Bem-aventurados os mansos, posto que herdarão a terra. Os calmos, os pacíficos. Não adianta querer fazer guerra. Não adianta. Porque a guerra está envolvendo orgulho e egoísmo. Na essência, quando nós vemos os companheiros guerreando, tomando territórios, invadindo a vida de pessoas, nós vemos companheiros envolvidos em orgulho, em egoísmo. Ah, mas isso é a geopolítica. Geopolítica do poder? É isso? Que poder? Vemos o povo americano, antigo povo romano, tudo lá nos Estados Unidos. Tudo lá. É o mesmo povo. Não sei se está dando certo. E quem sou eu de julgar isso? Mas não sei se está dando certo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Quem de nós não precisa de misericórdia do Pai? Quem de nós? Todos nós carecemos. Precisamos, diante das nossas dificuldades pessoais, principalmente aquelas de nós para nós. As bem-aventuranças, não estava saindo, são um verdadeiro cântico de amor e compaixão dirigido em especial aos sofredores, aos cansados, aos oprimidos. A rota para o crescimento espiritual de qualquer um de nós. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Palavras do Mestre amado Jesus. Então, meus amigos, nós precisamos lembrar quando Jesus diz: perdoai para que Deus vos perdoe. Tem uma via de mão dupla aí, não tem? Perdoamos. E Deus reconsidera a nossa situação. Ah, nunca mais? Não, uma hora Deus até vai dar uma palhinha e vai nos ajudar em que pese não perdoemos. Mas em que circunstâncias de sofrimento? Porque a gente não para, né? A gente imagina não parar no corpo físico, mas daí vem o túmulo e a gente continua sem parar. E nós vamos ser as mesmas pessoas que somos aqui, encarnados. Os mesmos. Mesmas dores, mesmos sofrimentos, mesmas situações, mesmas reflexões. Só não teremos corpo físico, o resto é tudo igual. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Fazei o bem aos que vos odeiam. Olha o pedido de renúncia que o Mestre faz. E
orai pelos que vos perseguem e caluniam. Esta é uma dose gigantesca de humildade, de simplicidade, de prática de amor. É isso que Jesus está dizendo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Discrição na prática da caridade. Discrição ao ouvir o outro. Porque se ouvimos o outro e começamos a cantar, como é que é? Canto, verso e prosa, aos 4 cantos do mundo. Que mérito temos isso? Se o companheiro necessitado conversa conosco no silêncio, façamos silêncio. Mesmo que ele não peça silêncio, façamos silêncio. Não pode falar. Porque é a vida do outro que confiou na gente. Não é? Honrai a vosso pai e vossa mãe. Olha a obrigação. Vou falar novamente, porque hoje em dia isso é bastante em voga. Porque honrai o vosso pai e vossa mãe. Porque isso é uma obrigação do filho, da filha. Não importa se é filho ou filha adotado, adotada. Não importa como aconteceu de chegar nos braços dos pais. Mas esses são os pais. E por mais malvados que sejam, merecem ser considerados. Não estamos falando dos momentos em que os pais excedem alguns sentimentos e que precisam ser separados dos próprios filhos. Mas isso está lá no lado da lei. Não é? Porque muitas vezes não querem ouvir, não querem mudar. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não vou mais para o Santo Espírito, porque agora eu vou ter filho, e eu preciso ter meu filho, preciso educar meu filho, preciso cuidar do meu filho, então eu não vou mais no céu. Daqui a um ano eu volto. É o ano sabático. Não é? Ué, e vai aprender aonde? E vai lembrar dos ensinamentos aonde? A religião é indispensável, mas nós sabemos que a religião também facilita que lembremos de determinados ensinamentos. Não importa se é no centro, se é na igreja católica, evangélica, não importa. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e ao status, a Deus e aos amigos, a Deus e aos interesses pessoais. Não bate, não casa, porque uma coisa está no nível espiritual e a outra coisa está no nível material. E essas coisas não combinam. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus está nos dizendo, sois perfeito, mas precisas perceber a perfeição que existe em ti, lá dentro, no teu íntimo, na sua essência. E para isso nós precisamos nos burilar. Os falsos cristos e os falsos profetas, conhece-se a árvore pelo fruto. Surgem e surgirão profetas falsos ao longo das nossas existências. Então não nos enganemos. Olhemos o que precisa ser visto. Estudemos, nos aprofundemos. Em doutrina espírita, estudar é um ato que começa no primeiro dia de atividade espírita e se encerra depois do desencarne com o livro na mão. Há um tempo atrás, uma entidade se acercou de nós e disse: eu estava vendo uma palestra aqui na casa e de repente vi um livro no plano espiritual. Vi um livro. Chamava-se O Livro dos Espíritos. E eu comecei a ler aquele livro e não consegui parar mais.
então a gente lê livro lá no plano espiritual? Claro. Claro que sim. Buscai e acharei. Pedi e obtereis. Não se acha o que não se busca. Não se obtém o que não se pede. Precisamos sempre lembrar disso. Está terminando. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Recebeu de graça? É médium? Jamais cobre por sua mediunidade. Tudo aquilo que recebeu, sem despender o esforço necessário, não cobre. Não vale a pena. Se quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Tomemos cuidado com aquilo que desejamos. Tenhamos percepção em relação à realidade que nos cerca e às propostas que chegam a nós, muitas vezes, quase todo dia. Se te obrigares a caminhar 1000 passos, caminha 2000 passos. Se alguém te obriga a fazer algo, faz com toda a intensidade do teu coração, com toda a tua alma, porque quem te obriga poderá te ensinar o caminho do amor, o caminho da caridade, o caminho da compaixão. Viver em Jesus é manter clara a necessidade da construção interior. Que construção todos nós estamos fazendo, encarnados e desencarnados? O que é que estamos estruturando para nós? Porque o trabalhador do terceiro milênio reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Isso está em Kardec. O trabalhador do terceiro milênio é verdadeiro consigo mesmo. Sou igual na casa espírita, no trabalho e em casa. Aceita a sua realidade espiritual. Consigo olhar para mim mesmo? Consigo observar os meus defeitos e fazer que nem Santo Agostinho? Fazendo uma análise pessoal daquilo que vem para o início do dia e ao final do dia analiso se fiz o bem ou fiz o mal, se tem alguém com raiva de mim. Ser positivo, participativo, comprometido. Não dá para começar um trabalho sem compromisso. Ah, mas eu sou voluntário. Ok, beleza. Depois de ser voluntário, tem um compromisso. Não dá para ser voluntário pela metade. O trabalhador do centro espírita, enquanto cooperador na seara do Cristo, exerce atividades sociais, participa de frentes de trabalho, busca o próprio treinamento pessoal, é voluntário no trabalho aí da recepção, condução à sala de paz. Silmar aí está sempre firme, nos ajudando, conduzindo as pessoas à sala de paz. Esperamos que hoje também, né, Silmar? Não sei se vocês viram, Silmara tirando fotografias, nós queremos fazer o histórico da casa. Então, ela está contribuindo, tirando as fotos. Água fluidificada, tem os copinhos lá. Certamente alguém encheu aqueles copinhos. Tem as atividades de livraria, de biblioteca, tem um monte de atividade. Meus amigos, não temos a pretensão de ensinar ninguém a nada, senão de lembrar aquilo que o Mestre Jesus orientou. A nossa vibração é para que as reflexões, ao longo desta semana, até a próxima quarta-feira, lógico, quando haverá outra palestra, é que elas signifiquem pensamentos de amor,
pensamentos de transformação moral e que estejamos sempre unidos em amor, em paz e harmonia. Muito obrigado. Uma boa noite. Bem, queremos que estamos todos satisfeitos e nos coloca em pensamento realmente o como devemos fazer. Por essa razão, né, aqui colocamos o livro ditado por Camilo, o Espírito Camilo, a Raul Teixeira, José Raul Teixeira, Desafios da Educação. Por que essa questão da educação? Que a educação inicia-se desde o ventre materno até a criança um pouco maior, a mocidade, e perdura até a gente ficar com os cabelinhos brancos, né, afora. Por essa razão, a gente traz esse livro que, sem dúvida alguma, nos vai completar e perceber a grande missão que cada um de nós tem e que foi aqui tão exaltada pelo nosso companheiro Amaury. Amaury, ele faz parte da direção da casa, esquecemos de mencionar, mas que, sem dúvida, leva sempre, por estarmos todos juntos, a ideia de trazer a todos aqui presentes e a nós mesmos a necessidade da nossa melhora íntima incomensurável. Nós iremos agora, logo após a prece que iremos efetuar, está chamando as pessoas para tomarem o passe. Então, fiquem à vontade, os que queiram permaneçam sentados, que serão chamados para tomarem o passe, né? E temos água fluidificada ao sair, e fiquem à vontade e rogamos podê-los ver novamente. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos de informações, de pensamentos que nos calam profundamente para que nos leve a uma transformação interior, a uma acentuada necessidade de fortalecer a nossa alma com amor, com dedicação, com devotamento e abnegação, persistindo em querer ser melhor a cada momento, a cada atuação que venhamos efetuar com quem quer que seja e onde estivermos. Desta forma, sem dúvida, estaremos resolvidos e amparados pelos espíritos superiores que estarão nos dando força para que continuemos a caminhar. E assim, sem dúvida, a transformação moral se efetivará em nós. Senhor, agradecemos e rogamos poder voltar aos nossos lares com muita paz e muito amor no coração. E assim seja.